de mim, mas meu Jesus faz morada em mim. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Realmente em meu coração Jesus vem entrar. Não demores, pois aberto já está. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, quem está aqui, vamos desfrutar dessa parte desse hino. Ela é tão preciosa. Ela diz que o Senhor está dentro do nosso coração, que Ele fez a morada em nós, né? Então vamos desfrutar dessa parte. Sim, em meu coração. Jesus, vem entrar. Não demores, pois aberto já está. Amém. Sei que teu olhar me tira. Faz morada em mim. Faz morada em mim. Mas meu Jesus faz morada em mim. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém, né? O Jesus, Ele fez morada em nós, né? Mesmo nós não sendo nada, Ele fez morada em nós, né? Muitas vezes a gente fica pensando, por que o Senhor me ama, né? Eu sou tão imperfeita e o Senhor me ama. Nós somos tão falhos, tão fracos e mesmo assim o Senhor nos ama, né? No próximo hino Ele diz exatamente isso, né? Ele diz qual a razão deste amor. Cristo Jesus foi à cruz por mim. Simplesmente me amou. Pecador como sou. Sua vida aqui entregou. Mas aí depois Ele diz, graça e misericórdia posso desfrutar. Sim, isso é tão bom. A gente pode desfrutar de tamanha graça e tamanha misericórdia. A gente pode se reclinar do Senhor, se derramar nele, né? Oh, Senhor Jesus. Então vamos desfrutar desse hino. Desse amor, Cristo Jesus foi à cruz por mim, simplesmente me amou, pecador como sou, sua vida aqui entregou, transformação operou. Posso sentir hoje em meu viver, novo homem eu sou, Ele me conquistou, em seus braços seguro estou. Graça e misericórdia posso desfrutar, que alegria, gozo em Cristo, vou descansar, nele me reclinar, o meu ser derramar, minha vida eu vou consagrar. Nele vou ter comunhão, que doce voz ao meu coração, dele vou me encher e me satisfazer, por completo salvar o meu ser. Quero cumprir seu querer, oh, eu não posso ali estar, desse amor vou falar, e o Senhor expressar, para o reino se manifestar.
graça e misericórdia posso desfrutar. Que alegria, gozo em Cristo, oh, vou descansar, nele me reclinar, o meu ser derramar, minha vida eu vou consagrar. Desse amor, Cristo Jesus foi a cruz por mim, simplesmente me amou, pecador como sou, sua vida aqui entregou. Transformação operou, posso sentir hoje em meu viver, novo homem eu sou, ele me conquistou, em seus braços seguro estou. Graça e misericórdia posso desfrutar. Que alegria, gozo em Cristo, oh, vou descansar, nele me reclinar, o meu ser derramar, minha vida eu vou consagrar. Nele vou ter comunhão, que doce voz ao meu coração, dele vou me encher e me satisfazer, por completo salvar o meu ser. Quero cumprir seu querer, oh, eu não posso ali estar, desse amor vou falar e o Senhor expressar, para o reino se manifestar. Graça e misericórdia posso desfrutar. Que alegria, gozo em Cristo, oh, vou descansar, nele me reclinar, o meu ser derramar, minha vida eu vou consagrar. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, minha vida eu vou consagrar. Oh, Senhor Jesus. Que amor tão grande, né? Que graça, que misericórdia. Esse amor é tão maravilhoso que o sentimento que nós temos é nunca nos afastar do Senhor. O sentimento que nós temos é nos entregar para Ele por inteiro. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Realmente nada vai me afastar dos teus braços, nem do amor que o mundo não compreendeu. Nada vai apagar a tua glória de quem te viu face a face e te conheceu. Quem aqui viu o Senhor face a face? Eu vi. Vocês viram? Amém.
Oh, Senhor Jesus, é tão bom conhecer o Senhor. É tão bom se entregar ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Dos teus braços, nem do amor que o mundo não compreendeu. Nada vai apagar tua glória de quem te viu face a face e te conheceu. Só tua morte pode mudar um destino que não escolhi. Só tua vida traz a esperança de ver tua glória em mim. Só tu és santo. Nada melhor que me entregar a ti. Só tu és santo, só tu és santo. Não há nada melhor que em teus braços sempre estar. Dos teus braços, nem do amor que o mundo não compreende. Nada vai apagar tua glória de quem te viu face a face e te conhecer. Só tua morte pode mudar um destino que não escolhi. Só tua vida traz a esperança de ver tua glória em mim. Só tu és santo. Tu és santo, não há nada melhor que me entregar a ti. Só tu és santo, só tu és santo. Não há nada melhor que em teus braços está. Só tu és santo, só tu és santo. Não há nada melhor que me entregar a ti. Só tu és santo, só tu és santo. Não há nada melhor que em teus braços sempre está. Sim, não há nada melhor que em teus braços sempre está. Oh, Senhor Jesus.
E é nesse momento em que nós estamos nos braços do Senhor e que a gente pode ver o quão maravilhoso Ele é. A gente pode apreciar tudo o que Ele fez. A gente pode apreciar tudo o que Ele é. E o tamanho dEle, né? Que o nosso Deus, Ele é grandioso. Ele não é um Deus pequenininho. Ele é um Deus que pode fazer grandes coisas. Ele é um Deus do impossível. Oh, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Vamos desfrutar desse então meu ser, entoa-te louvor. Grandioso és tu. Vamos desfrutar dessa parte, irmãos. Amém. Então meu ser, entoa a ti louvor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Eternamente renderei louvor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Amém. Enquanto aprecio os céus e terra, tua criação, e tuas incontáveis maravilhas do teu poder, a manifestação. Então meu ser entoa-te louvor. Grandioso és tu, grandioso és tu, eternamente renderei louvor. Grandioso és tu, grandioso és tu, ao desfrutar a graça salvadora, ao ver o Filho que enviaste aqui, por nós morreu e fez-nos novo homem, que manifesta plenamente a ti. Então meu ser entoa-te louvor. Grandioso és tu, grandioso és tu, eternamente renderei louvor. Grandioso és tu, grandioso és tu, vivendo aqui a vida da igreja, com muitos que a tua vida tem, edificados como tua casa e plenitude, pois já te contém. Então meu ser entoa-te louvor. Grandioso és tu, grandioso és tu, eternamente renderei louvor. Grandioso és tu, grandioso és tu, ao esperar o século vindouro, Jerusalém, que anelo partilhar com todo o céu e terra em novidade, teu ser em plenitude a expressar.
és tu, grandioso és tu, eternamente dei louvor. Grandioso és tu, grandioso és tu, vivendo aqui a vida da igreja, com muitos que a tua vida tem, edificados como tua casa, em plenitude, pois a ti contém. Então meu ser entoa-te louvor. Grandioso és tu, grandioso és tu, eternamente terei louvor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao esperar o século vindouro, Jerusalém, que anelo partilhar com todo o céu e terra em novidade, teu ser em plenitude a expressar. Então meu ser entoa-te louvor. Grandioso és tu, grandioso és tu, eternamente renderei louvor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, ó Senhor Jesus. Tu és grande, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Vivendo a vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Vivendo aqui a vida da igreja com muitos que a tua vida tem. Edificados como tua casa e plenitude, pois a ti contém. Ó Senhor Jesus. Esse amor de Deus é impressionante. Quando um de nós, uma ovelha, se desgarra, ele deixa as 99 do rebanho para buscar aquela uma que está sozinha. Ele não quer se desfazer de uma sequer. Nem de uma sequer. Graças a Deus por esse amor. Esse impressionante. Esse amor que é ousado. Esse amor que deixa tudo para ir me buscar. Eu não mereço. Eu não posso comprar. Ele é dado de graça. Ele se entregou para nós de graça. Ó Senhor Jesus. Esse é o impressionante amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu
respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Impressionante e infinito amor de Deus.
Oh, Senhor Jesus. Senhor, esteja abençoando essa noite cada um de nós. Oh, Senhor Jesus, que seu impressionante, teu infinito amor e ousado, oh, Senhor, que o Senhor possa nos alcançar. Senhor, venha nos alcançar. Venha à nossa procura hoje. Oh, Senhor Jesus. Esteja abençoando o irmão que vai dar a palavra, o irmão Lucas. Oh, Senhor, e que tudo possa ser conforme o seu plano, Senhor. Conforme a tua vontade. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vou ser bem rápido nessa introdução, só explicar o que está acontecendo. Então agora, nessas próximas 6 semanas, nós aqui da Igreja em Limeira teremos reuniões só da Igreja em Limeira, apenas aos domingos. Então nós vamos aproveitar esse espaço para que tenhamos palavras em 2 partes, para pegar tudo que está sendo falado nas transmissões do sábado e do domingo e do que foi falado na última conferência internacional e trazer da forma mais prática possível para a nossa situação, para que nós possamos realmente aplicar aqui em 2020 na Igreja em Limeira. Amém? Então é só isso mesmo, só para não perder o clima. O Senhor já fez algo especial aqui, eu quero só seguir a onda. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Senhor Jesus. Não, vamos fazer diferente. Nós vamos ler o texto bíblico primeiro, amém? E aí a gente ora baseado no texto bíblico, ok? Quero convidar os irmãos para abrir em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, eu vou ler o capítulo 1 todo, inteiro. Eu quero que, enquanto a gente lê, entenda que você está lendo uma carta de pessoas reais para pessoas reais, ok? Amém. Parece que às vezes a gente esquece isso. Não, mas Paulo existiu, gente. Silvano existiu. Tessalônica existiu. Então leia como se exatamente alguém estivesse escrevendo uma carta para pessoas reais. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Nós sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, ou da obra da fé, da dedicação do amor de vocês, ou do labor de amor, e da firmeza da esperança, ou da perseverança da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Repitam comigo quem está aqui, por favor. Alegria. Que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares. Repita comigo, repercutiu. Em todos os lugares.
a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar, repita comigo, aguardar. Aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus. A saber, repita de novo, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Obrigado, Senhor Jesus, por ter aberto esse relato para nós. Senhor, obrigado por ter deixado registrado esse relato para nos dar esperança nos dias que nós vivemos. Senhor, nós não ignoramos os sofrimentos que todos nós estamos vivendo, mas, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conceda a mesma alegria que foi dada aos Tessalonicenses. Conceda-nos essa alegria em Teu nome. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Eu estudei administração, sou formado em administração. Na administração, uma das coisas que a gente mais faz é ler, é ter contato com estudos de caso. Sabe o que é um estudo de caso? Vou explicar. É um estudo de um caso. Ok? Então, pega-se... Você vai conseguir, vamos lá. Pega-se emprestado um relato real de uma empresa, no caso da administração, ou de um empreendedor, ou na vida de um empreendedor e tal. Pega-se esse caso, você lê esse relato, lê essa biografia. Então, olha, aconteceu isso, depois aconteceu aquilo e tal e tal. Só que por que um estudante de administração lê o relato de uma outra empresa? Por quê? Por quê? Por quê? O que vocês acham, gente? Para aprender as coisas boas e não deixar as coisas acontecer. Amados irmãos, essa primeira parte da mensagem, que eu e você, a ideia é que eu e você saiamos daqui entendendo que tem mais. Você já teve a sensação de que tem mais? Alguma vez na vida você já olhou assim, você já olhou para alguém e falou assim, nossa, eu acho que tem mais. Quem já teve essa sensação aqui, dos que estão presentes aqui? Eu não posso ver as mãos lá de casa. Quem já teve essa sensação? Você fala assim, não, tem que ser mais do que trabalhar, pagar boleto, tem que ter mais da vida do que isso aqui. A vida tem que ser mais do que pagar boleto. Você já teve essa sensação? Não. Então, amados irmãos, olha o estudo de caso dos Tessalonicenses. Olha o caso dos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses, Paulo está falando para os Tessalonicenses, olha, é o seguinte, nós não precisamos ficar falando muita coisa não, porque eles já ouviram falar do que aconteceu com vocês. Vocês são a mensagem. A gente não precisa ficar falando muita coisa sobre o que é fé, sobre o que é amor, sobre o que é esperança. Nós vivemos em plena cultura do cancelamento. Sabe o que é a cultura do cancelamento? Você sabe ou não? Sabe ou não? Alguém dá uma opinião contrária ao que se prega por aí, e aí todo mundo vem e ataca essa pessoa que falou algo contra. Hoje, grande repercussão não é novidade. Hoje, muita coisa repercute mundialmente. Uma coisa que aconteceu lá com o motoboy de Vinhedo, repercute no Brasil todo. Então, grandes repercussões acontecem rotineiramente na nossa vida. Por causa dos meios de comunicação e tudo mais. Mas preste atenção, gente. Um grupo de irmãos lá da cidade de Tessalônica receberam a visita de Paulo e dos irmãos, e o que aconteceu na vida deles foi tão notável que eu não sei como, naquela época, todo mundo ficou sabendo. Na Macedônia, na Acaia, é mais ou menos assim, é no estado todo, entendeu?
E a pergunta que eu quero fazer já no começo é: por que não hoje? Por que não nós? Me dê um bom motivo, para não acontecer esse tipo de coisa de novo. Nesses estudos de caso, nesses aprendizados com a experiência dos outros, há um grande perigo. E eu corro esse risco o tempo todo. O tempo todo eu fico correndo esse risco. Quando eu olho a realização de outras pessoas, quando eu leio o relato dos heróis da fé, quando eu leio o relato dos Tessalonicenses, um grande risco que eu corro o tempo todo é dizer: ah, mas eles são eles. Mas irmãos, se Deus deixou esse relato para nós hoje, é ou não é para a gente viver algo parecido? E a pergunta é: então por que eu e você ainda não estamos vivendo esse nível de experiência? O que eles têm que eu não tenho? O bom é que está escrito, né? Graças a Deus. Yes. A gente pode, porque Deus deixou escrito. O que eles têm? O que eles têm? O que eles têm? O que eles têm? Está escrito aqui, gente. Da obra de fé. Eu vou pegar só emprestadinho, rapidinho, tá bom? A gente já volta para a obra de fé. Mas vou pegar rapidinho emprestado essa versão da Nova Almeida atualizada. Da operosidade da fé que vocês têm. Eles tinham uma fé operacional. Você entende o que é isso? Entende o que é isso? Uma fé que gera algo, que gera uma obra, que gera uma operação. A fé deles não era algo simplesmente místico. A fé deles era algo que gerava uma vida, gerava uma reação. Esse é o primeiro problema que nós precisamos superar. O que é fé? Bora lá, galera. O que é fé? Vamos lá. Vamos lá. Está na Bíblia. Fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Amados irmãos, sabe por que os Tessalonicenses têm essa vida e muitas vezes nós não? Porque nós esquecemos que existem coisas que nós não vemos. Muitas vezes, nós vivemos única e exclusivamente pelo agora e pelo que eu vejo. Acabei de dar o exemplo do pagar boleto, né? Você já viu gente que se tem conta no banco fica feliz e se tem dinheiro na conta do banco fica feliz e se não tem dinheiro fica triste? Já viu gente assim? Quem já viu gente assim? Quem já viu gente assim? Se tem dinheiro na conta, fica feliz. Se não tem dinheiro na conta, fica triste. Hã? É tipo Natan, né? Natan conta a história para Davi e depois Davi fala assim, não, vamos matar ele. Aí ele fala assim, é você. Irmãos, não é possível que eu e você, filhos de Deus, vivamos da mesma forma que todos os outros. Eu vou pegar um versículo aqui, que eu não sei, eu não sou um grande estudioso do grego, não sei o que, tal. Mas Paulo fala em Romanos, não se conformem com esse século. Claro que o conformar tem esse sentido de tomar forma, mas por outro lado, irmãos, não se conforme. Por outro lado, irmãos, eu sinto que nós precisamos de um pouquinho mais de inconformação. Nós cristãos precisamos ser um pouquinho mais inconformados. Ah, é assim mesmo. Quem falou que é assim mesmo?
A Bíblia mostra que sim, né? Nós vimos esse final de semana, o mistério da iniquidade já opera, vai chegar, mas na Bíblia também fala que ele vai enganar muitos, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus, o povo que vê o invisível. Amados irmãos, notícia todo mundo vê. Irmãos, eu não estou aqui menosprezando o sofrimento de ninguém. Eu sei o meu estado de espírito ao chegar nessa reunião. Eu sei o quão preocupado eu estou com os meus próprios resultados, com as coisas que vão acontecer ou não vão acontecer, baseado no que tá aparecendo. Mas, irmão, eu não posso me conformar, ter a minha vida dirigido pelo que eu vejo. Senão eu viro qualquer um. Nós não somos qualquer um. Eu lembro que quando eu chegava para minha mãe e falava assim, não, mas todo mundo faz. Ela falava, você não. Aí ela citava um livro riquíssimo que nós temos na vida da igreja. Olha a boca do João e falava assim, você é meu filho e é com você que eu me preocupo. Amados irmãos, todos nós passamos por... Olha só o que fala aqui. Alegria no Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Então, existem muitos sofrimentos, mas há um caminho para se viver alegre, apesar dos sofrimentos. Tem outro problema. Então, por um lado, tem a situação externa. Ah, não, é assim mesmo. Ah, o Brasil é assim mesmo. Não, é assim mesmo. Não, a minha família era assim mesmo. E tal. Então, por outro lado, tem isso. Por outro, posso falar um negócio que me angustia demais? Demais. É ver ao longo dos anos eu repetindo o mesmo padrão de comportamento. Chega em determinados momentos de dilema, chega em determinados momentos de dificuldade. Hora que eu percebo, eu falo, uau, eu estou fazendo a mesma coisa do que eu fiz daquela vez e daquela vez. E o perigo, nesse momento, é entender que eu sou assim mesmo. Você já teve esse sentimento? Ah, não, isso aqui não vai mudar. Eu sou assim mesmo. Já teve esse sentimento? Não, Isso aqui, só quando Jesus voltar. Vamos ver se ele me dá um boi, se ele me libera disso aí e tal. Já teve esse sentimento? Mas irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. A obra da fé. Quando eu olho para esses padrões de comportamento que vão se repetindo, quando eu vou olhando que eu estou cometendo as mesmas falhas, irmãos, isso angustia demais. Mas a fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu tenho direito de esperar ser transformado, sim ou não? Tenho direito? Claro que tem, a Bíblia fala que eu vou ser. Eu tenho direito de esperar isso, porque a Bíblia me promete. A Bíblia fala em Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou.
A Bíblia diz que aquele que começou em nós boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu tenho direito de esperar a minha transformação, porque a Bíblia me promete. E se a Bíblia prometeu, independente do que eu vejo em mim, é verdade. Eu não creio no que eu vejo. Eu creio no Evangelho. Eu creio nas promessas de Deus. Sabe, tem certas coisas que vão ficando tão costumeiras para nós que a gente não pode acostumar, não. E a gente acostuma fácil, como o Roberto explicou da ovelha lá, né? A gente acostuma fácil demais com as coisas. Eu vou falar uma frase que eu ouvi esses dias em algum lugar por aí. Quando recebeu a notícia que ia ter que voltar a ir ao trabalho 2 vezes por semana, a pessoa que ficou 6 meses sem trabalhar falou assim, nossa, agora eu vou ter que ir 2 vezes. Sendo que o resto da vida ia todo dia. Então, irmãos, a gente acostuma fácil. Então, não se conformem com o padrão desse mundo. Pelo amor de Deus, não tem que ser assim. O mundo não foi criado desse jeito. Deus preparou um povo para ser diferente. E não sou eu que estou falando. Vamos lá, rapidinho. Irmãos, aconteceu com os Tessalonicenses. Pode acontecer com a gente. Olha o que a Bíblia fala. Eu vou abrir aqui as notas aqui, porque eu deixei tudo preparado. Vamos lá. Salmos 16, 3. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Existe um grupo de pessoas que Deus escolheu para serem os notáveis, que são enxergados, que as pessoas olham. Irmão, sabe o que esse mundo está precisando? Referência. O mundo está precisando, o mundo olha hoje e não consegue enxergar a esperança. Não consegue enxergar a saída. Esses dias eu fiquei imaginando esse cenário. O mundo todo destruído e alguém ali em pé, firme, sóbrio. O que vai acontecer se num cenário desse tiver alguém firme, sóbrio? O que vai acontecer? Vai ser notável, irmão. Notável. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, nós temos um pai que deu seu filho. É isso que eu queria dizer. Olha como a gente acostuma. Pai, Deus, pai, veio para a terra, viveu, morreu, cruz, guspe, coroa, ressuscitou. Irmãos, que história é essa? Que história é essa? Irmãos, o nosso Deus, o Deus que criou esse universo, está vendo? Assim, dá uma olhada para o lado. Eu não sei onde você está. Se você está na sua casa, onde você está vendo. Dá uma olhada. Isso aqui não existia, gente. Nada disso existia. Ele falou e tudo se fez. E esse Deus bondoso, graças a mais coisas. Tem gente que pergunta assim, né? Por que existe o mal no mundo? Porque Deus é bom. Existir o mal no mundo é a prova de que Deus é bom. Porque se ele fosse ruim, ele obrigava todos nós a servi-lo. Mais do que isso, irmãos. Existir o mal, existir o sofrimento, é a oportunidade de eu e você aprendermos a viver pelo que nós não vemos. Você já viu herdeiro de fortuna? Já viu história de herdeiro de fortuna? Que hora que tem que botar a mão na massa não sabe o que fazer?
Já viu essa história? A hora que chega na vez dele, ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque nunca precisou exercitar. Mas, irmãos, Deus ele é tão bom que ele preparou um cenário para que eu e você pudéssemos exercitar a nossa fé. Esse cenário que nós estamos vendo, irmãos, é para Deus revelar que existe fé na terra. Amados irmãos, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Isso não é uma opinião. Não é uma opinião. Entende? É um fato, irmãos. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder. Uma cidade edificada sobre um monte. Você pega a luz e coloca no... Irmãos, está na hora da gente se levantar. Esse mundo está precisando que nós nos levantemos. A criação geme e aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu não sei se você percebe, mas por baixo da superfície, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais tanta mentira. Ninguém aguenta mais tanta falsidade. Ninguém aguenta mais. Esse mundo está... E aí, alguns se agarram a tábuas de salvação. Aí coloca toda a esperança numa pessoa, aí a pessoa vai lá e decepciona, aí coloca em outra pessoa, a outra pessoa também decepciona. Irmãos, o que esse mundo precisa é que os filhos de Deus sejam revelados. E as pessoas possam olhar e falar assim, não, naquele eu posso confiar. Aquele ali é diferente. Aquele é diferente. Esse mundo precisa de sal. E olha a bênção que nós estamos vivendo. Olha a oportunidade que nós estamos vivendo. Se a gente apagar a luz aqui agora, apagou a luz. Imaginou que apagou a luz. E alguém risca, apagou, mas assim, fecha tudo. E alguém risca um fósforo. O que acontece? Notável. Vai alta a noite. Vem chegando o dia. Para que nós possamos brilhar como luzeiros nesse mundo pervertido e corrupto. Irmãos, essa primeira parte é só para deixar com vontade. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Eu vou tomar um emprestado. Eu vou tomar emprestado a fábula de C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia. Quando aqueles meninos lá viviam uma situação deplorável, mas acharam um guarda-roupa que transportava eles para um outro universo que ninguém conseguia enxergar. Amados irmãos, nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Sabe quando, para terminar, sabe quando você chega em casa? Eu sei que a gente está enjoado de ficar em casa. Não tá? Sabe chegar em casa, sabe, depois de um longo tempo fora, por melhor que seja a viagem, sabe chegar em casa? Tirar o tênis, tirar o sapato, no caso das irmãs deixar arrumadinho, no caso dos irmãos jogar em qualquer canto, se esticar no sofá e falar assim, cheguei em casa. Sabe essa sensação? Amados irmãos, nós não chegamos em casa ainda. Nós não vamos viver isso nesse mundo. Esqueça! Por melhor que seja a sua situação, essa sensação não é para ser vivida nesse mundo, porque nós não somos daqui. Acostume-se a estar desconfortável. É Deus mostrando que a nossa pátria é outra. Mas, enquanto a gente estiver aqui, nós vamos mostrar para esse mundo que existe um mundo que eles ainda não conhecem. Através do nosso procedimento, das nossas palavras, da nossa vida. E você vai descobrir agora o que você tem que fazer nesse momento para ter essa vida imediatamente. 1 minuto de oração e a gente vai sair para a segunda parte para descobrir como viver isso hoje. Aleluia.
Amém. Aleluia. Puxa vida, que introdução maravilhosa, né? Realmente o Senhor querendo nessa noite abrir os nossos olhos para nós olharmos além das coisas que nós vemos. Essa é a diferença de nós como cristãos, como filhos de Deus. A diferença, a gente pensa que o contrário de fé é incredulidade. Mas na verdade, o contrário da fé é as coisas visíveis. Então, nós nos fixamos muito nas coisas que nós vemos. E nós estamos sendo guiados pelas coisas que nós vemos. E nós estamos envolvidos nesse mundo. Mas o Senhor quer abrir os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para mostrar algo mais. E o tema da palavra dessa noite é: o Evangelho nos transforma. Né? O nosso irmão Esdras, ele colocou, né, baseado aqui em Tessalonicenses, que o poder do Evangelho. Então, o que o Evangelho faz? O Evangelho, ele muda realidades. O Evangelho, ele transforma. O Evangelho, ele nos transporta. Ele nos traslada. Tá certo falar isso aí? Traslada? Trasladar, quer dizer, o Evangelho nos leva para outra dimensão. Por isso que a primeira coisa, né, que aconteceu lá com a igreja em Tessalônica foi a obra de fé, ou a operosidade da fé. E foi muito bom, né, isso que o Lucas colocou para a gente, do case, né, do estudo de casos, tá certo? E nós estamos aqui vendo a realidade dos tessalonicenses. E uma coisa que o Lucas colocou para nós também de maneira bastante forte, ele disse assim: por que deu certo com eles, por que não pode dar certo conosco? Por que aconteceu com os tessalonicenses e não vai acontecer com os limeirenses? Irmãos, com os limeirenses também dá certo. Apesar de nós acharmos aqui, não, nós somos uma cidadezinha do interior, os caipira, né, que aqui não acontece nada, comigo não vai acontecer nada grande, mas não, irmãos. O Senhor quer fazer através dos limeirenses. Aqui em Limeira, Deus também quer trazer uma nova realidade. Eu creio nisso. Você crê? Amém. Diga, eu creio. Eu creio que o Senhor vai fazer algo grande. Amém. Aleluia. Então, olha só. 1 Tessalonicenses, se vocês abrirem suas Bíblias, né, por favor, abra sua Bíblia. Você que está aí nos acompanhando via internet de alguma forma, também abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. O Lucas leu no início para nós todos esses versículos, e isso foi sensacional, né? Antes de nós orarmos, a gente ir ganhando o sentimento dessa palavra. E realmente são pessoas reais. E existe uma palavrinha aqui que é marcante, e que algumas versões da Bíblia, inclusive, mencionam ela 3 vezes. Tá? Mas na nossa versão aqui, menciona ela 2 vezes. No versículo 8 diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Repercutiu. Então, a palavra, ela repercute. Ok? Amém? E o que aconteceu com essa repercussão? Por que repercutiu? Porque o negócio foi tão sensacional, foi tão estrondoso, foi tão impactante. E olha só, né, a gente, como exemplo que foi dado, hoje nós temos mídias sociais, a gente tem, antigamente, né? Antigamente nós tínhamos mais o jornal físico, papel, né? Mas hoje as notícias correm muito mais rápido. E o que acontece num lugar, no outro, todo mundo já fica sabendo instantaneamente. Mas você pense, há mais de 2000 anos atrás, lá na Grécia, não havia jornal, não havia televisão, não havia rádio, não havia telefone. Não havia nada disso. Mas o que aconteceu ali foi algo tão grandioso que repercutiu. Que espalhou por todo aquele mundo. Tessalônica é uma das cidades da Macedônia. Filipos, né? Paulo chegou primeiro em Filipos.
Depois ele foi para Tessalônica. E vocês se lembram que lá em Atos 16, Paulo teve um sonho? Né? Uma visão. Ele queria ir para um lugar, o Espírito de Jesus não permitiu, depois o Espírito Santo não permitiu, e aí ele ganhou uma visão de quem? De um varão macedônio. E aquele varão macedônio, ele dizia, passa a Caia e nos ajude. Então, era um varão macedônio. E Tessalônica era uma das cidades mais importantes daquela região. Tá? Uma das cidades mais importantes da Macedônia era Tessalônica. Então, e o que aconteceu ali foi algo tão tremendo que repercutiu. Por quê, irmãos? Existe um segredo aqui. E são esses segredinhos que nós queremos aprender para que também aqui em Limeira repercuta. Amém? Daqui também tem que repercutir. Amém? Então, repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia, mas chegou até na Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, e a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. No versículo 9, novamente, pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão. Uau! Que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Então, por isso, irmãos, o tema de hoje é o Evangelho transforma. O Evangelho me transforma. O Evangelho tem poder de transformar. E se alguma coisa não está mudando, tem algum problema. E certamente esse problema não está em Deus. Esse problema não está na palavra de Deus. Esse problema está comigo. Irmãos, nós temos percebido, e os irmãos têm mostrado, e os sinais estão aí, que a volta do Senhor é cada vez mais iminente. Esses dias, chegou lá uma enquete de alguns, acho que adolescentes, perguntando assim, o senhor já está às portas, vai dar tempo de eu casar? Viu, o senhor já está às portas, vai dar tempo de eu estudar? Eu vou conseguir cumprir os meus sonhos? Eu acho muito pertinente e interessante como o coração dos adolescentes é bem sincero. Você, sinceramente, você quer que o senhor volte? Ou você fala assim, ai Senhor, eu não desfrutei ainda. Eu casei faz pouco tempo. Senhor, eu comprei um carro novo, deixa eu andar um pouquinho nele, depois você pode voltar. Senhor, eu estou construindo uma casa. Olha, irmãos, vejam bem. Veja bem como é que está o nosso coração. E se o seu coração estiver desse jeito, eu quero ser sincero para vocês. Você vai ficar. Vai ficar aqui. Vai ficar na grande tribulação. Irmãos, vamos acordar. Amém? Vamos acordar. Vamos colocar os nossos olhos no que é invisível. Ué, colocar o olho no que é invisível? É isso mesmo. Colocar o olho no que é invisível. Porque o que é invisível é eterno. E o que é visível é passageiro. Por isso, o contrário de fé não é incredulidade. O contrário de fé é o que nós vemos. O que aconteceu de tão maravilhoso, de tão assim que repercutiu em todo lugar? No versículo 9, continuando, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, aqui tem 3 coisinhas que aconteceram. Primeiro, deixaram os ídolos. Então, essa foi a transformação, ok? Deixaram os ídolos. 2, serviram o Deus vivo e verdadeiro. E terceiro, aguardaram dos céus o seu Filho. Eu puxei aqui uma parte do que o nosso irmão Esdras falou. Ok. Nessa mensagem, que foi a mensagem número 2,
dessa série da conferência, porque nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer cada domingo, né? Aplicações de tudo aquilo que nós estamos recebendo e nós estamos ouvindo, ok? Nós vamos aplicar isso, tentar trazer para a nossa vida, nossa prática e a realidade da igreja que nós estamos, amém? Na mensagem de ontem, que foi a mensagem 1, e que o Lucas fez uma excelente aplicação, fala assim, não conseguimos concluir 2 versículos, o 9 e o 10, que são esses 2 que nós estamos lendo agora. E aí, eles mesmos são os da Macedônia e Acaia, certo? Houve uma repercussão tremenda dos testemunhos dos Tessalonicenses. Uma igreja nova, mas visivelmente transformada. Puxa, irmãos, eu acho que nós precisamos voltar a ser novos. Amém? Porque a gente vai envelhecendo, vamos envelhecendo na vida da igreja, irmãos, e aí a gente fica religioso. E é incrível como a gente gosta, vamos dizer, até de muitas reuniões. Mas o Senhor não quer que a gente só se reúna. O Senhor quer que a gente repercuta. Amém? Então nós vamos nos reunir. Isso é parte fundamental da igreja. E que maravilhoso ter os irmãos aqui reunidos, né? Ontem várias igrejas, né, no Brasil já estão retomando as reuniões presenciais ou semipresenciais. E inclusive por isso existem alguns ajustes de horários aí. E a recomendação é que a gente reúna, né, pelo menos uma vez por semana, com todos os cuidados que a gente tem que ter mesmo. E uma dessas igrejas, né, a Igreja Vitória da Conquista, minha esposa é de lá, eu conheço muito bem os irmãos, são preciosos os irmãos líderes lá. E então o irmão, quando ele abriu a reunião, lá ele falou, irmão, eu não sei o que dizer, que coisa maravilhosa. Apesar de não serem tantos irmãos, porque tem o distanciamento, tem a capacidade do local, etc. e tal. Falei, irmãos, isso é igreja. A igreja é a eclesia, é a reunião, né? Então é uma coisa maravilhosa, é uma emoção a gente poder estar junto com os irmãos, né? Mas aqui, então, continuando, né? O nosso irmão Esdras ressaltou que houve uma repercussão tremenda dos testemunhos dos Tessalonicenses, uma igreja nova, mas visivelmente transformada. A transformação foi tamanha nos Tessalonicenses que a repercussão foi em todos os lugares, a repercussão do ingresso dos apóstolos no meio deles. É muito importante, o nosso testemunho evidenciando o poder do Evangelho de transformar vidas. Uau! Irmãos, o que é importante é que esse Evangelho ele transforma vidas. E isso tem que ser visto. Isso tem que ser testificado, tem que ser manifestado. Não, o Senhor me transformou, mas não estou vendo nada. Alguma coisa tem que mudar, né? Então o Evangelho ele transforma vidas. Aí ele diz, então aconteceram 3 fatos com os Tessalonicenses, e são esses 3 fatos aqui. Primeiro, deixar os ídolos. 2, servir o Deus vivo e verdadeiro. E terceiro, aguardar dos céus. Os outros 2 pontos nós vamos deixar para as semanas seguintes, ok? Mas esse ponto eu quero tocar hoje, tá? É que o nosso irmão Esdras também ele tocou. A primeira repercussão que teve, a primeira coisa que transformou, né, houve uma transformação nos Tessalonicenses. Deixar ídolos. Irmãos, isso era uma coisa impressionante. Por que era uma coisa impressionante? Veja o seguinte. Deus, Ele nos criou para que nós vivamos conectados com Ele. Amém? Então, nós deveríamos viver em constante conexão com Deus. E sem essa conexão, nós não deveríamos funcionar. Igual celular, quando não acha, não tem sinal, entendeu? Acabou o crédito, aí está procurando rede.
Entendeu? Nós devíamos ser assim. Entendeu? Você perdeu a conexão com Deus, você devia estar meio perdido. Não funciona. O celular, né, hoje, se ele não está conectado, ele não funciona. Então, está no modo avião, né? Tá desconectado. Então, precisa estar conectado. Nós fomos criados para estar conectados com Deus. Então, quando nós não estamos conectados, então nós temos um problema, ok? E o que aconteceu? A história da humanidade e toda a tragédia, toda a história de dor, de sofrimento do mundo que nós vivemos é resultado da desconexão com Deus. Esses tempos atrás eu assisti um documentário, uma série documentário, né, 10 episódios, a Segunda Guerra Mundial em cores, onde, de uma maneira muito resumida, né, traçou toda a história só da Segunda Guerra, os eventos. Irmãos, as imagens, o Holocausto, a perseguição dos judeus, os horrores da guerra, aquelas pessoas morrendo queimadas. Na guerra, aquelas pessoas morrendo na neve. E todas as tragédias. Parte da Segunda Guerra, Hiroshima, né? A bomba atômica sendo lançada em Hiroshima. Ver aquelas pessoas se desintegrando. Irmãos, não só esses horrores da humanidade, mas nos dias de hoje, talvez existe hoje, né? Temos os refugiados, nós temos essas perseguições, nós temos gente morrendo de fome, os horrores e a dor de toda a humanidade é porque o homem se desconectou de Deus. Hoje nós estamos aqui no Brasil, apesar de a gente reclamar de muitas coisas, nós estamos num país abençoado por Deus. E nós vivemos muito bem, e a gente come churrasco, e come feijoada e tal. Assim, a gente tem acesso a muitas coisas que muitas pessoas hoje não têm acesso. Não é verdade? Mas, apesar de nós vivermos materialmente bem, existem muitas coisas que estão causando em nós angústia. E todas essas angústias, seja sonhos frustrados, né? Sejam preocupações, todas essas coisas. Problemas de ansiedade causados até pelas redes sociais. Quer dizer, todas as coisas que o homem está sofrendo, está passando. Né? Problemas que nós estamos enfrentando com os nossos filhos, com as incertezas de trabalho, incertezas do futuro. Tudo. Todas essas angústias, toda essa história de dor é por causa da desconexão que o homem perdeu lá. Mas nós cantamos alguns hinos hoje que foram maravilhosos, e esses hinos eram assim, era conexão pura, entendeu? Era assim, Deus nos chamando, meu filho, por favor, volte aqui, se conecte comigo de novo. Como o último hino que nós cantamos, que o Senhor, Ele remove, né, muralhas, barreiras, Ele faz de... Amém? Destrói as mentiras. Por quê? Porque Ele quer... só para me encontrar, só para que eu me reconecte. E aí, em vez de eu me reconectar, eu fico fazendo gracinha. E fico dos meus sofrimentos, nas minhas dores. Irmãos, o Senhor, Ele veio para nos reconectar e para nos libertar dessa vida pobre. O Senhor quer nos levar a um outro nível de vida espiritual, de vida que vê o invisível, que vive a conexão de Deus. Imagina naquela cultura grega. Naquela cultura grega, ali é o berço da democracia,
onde eles valorizavam demais as opiniões individuais. Ali nasceu a democracia, né? Então, você vê grandes impérios, né? Inclusive, naquela época eles estavam debaixo do Império Romano, né? Mas os gregos, eles eram muito cultos, e aquilo ali se tornou o berço do que hoje a gente vive, né? Essa democracia. E eles, então, por valorizarem demais a opinião de cada um, né? Os sentimentos de cada um, tal, e gerando essa opinião de todos, opinião de muitos, etc. e tal. Quer dizer, eles valorizavam a sua cultura democrática, tá certo? Mas, ao mesmo tempo que isso é uma coisa boa, isso também era um problema para a reconexão com Deus. Porque era uma coisa estranha para eles. Ei, agora existe um rei Jesus. Eles já tinham aversão a imperadores, a reis, a alguém dominando sobre o povo. Não, é o povo que manda, é o povo que governa, é o povo que domina. Então, vem falar de um Jesus aí que é um novo rei. Não, estou fora disso. Então, a cultura deles era uma barreira, né? O sistema político deles era uma barreira, mas principalmente a religiosidade deles era uma barreira. A religiosidade dos gregos, porque eles eram, assim como democráticos, né, com muitas opiniões, eles também eram politeístas. E eles criam em muitos deuses. E nessa crença de muitos deuses, né, nesse politeísmo todo, a idolatria, ela tem uma lógica. Okay? E todas as pessoas, todo ser humano, ele é um adorador por natureza. Quer dizer, não existe ser humano que não adore. Mesmo aquele que se diz ateu, tá? Vou dizer, não existe ateu. Ele pode ser que não adore o nosso Deus, e não adore Deus dessa forma, mas ele cria os deuses dele. Não existe esse negócio de não adorar ninguém. Por quê? Porque o ser humano, ele foi criado por Deus para adorar. Então a questão vai ser o que você adora. Entendeu? E você pode adorar, como os gregos, né? Eles tinham lá os diferentes ídolos deles, que eles adoravam. E a gente pensa que talvez essa questão de idolatria é uma questão longe de nós. É uma questão que, não, isso aí não tem a ver comigo. No Brasil tem aí alguns idólatras, né, adoradores de estátuas, etc. e tal. Isso aí não é com a gente. O mundo ocidental, tá certo? Ele é mais propenso a não ter ídolos, esses ídolos físicos, né? O mundo oriental, né, Índia, China, etc. Você vê que eles são cheios de ídolos, dragões e um monte de coisa e tal. Bom, e ali os gregos, né, assim como os romanos, naquele berço todo, eles tinham todos aquele conjunto de ídolos. Mas então, qual era a lógica da idolatria? A lógica da idolatria era: eu agrado a esse fulano, fulana, esse ídolo, esse Deus, né? Tá certo? Esse Deus que eu criei, esse Deus que eu formei. Dedico a ele, né? Dou para ele divindade, tá certo? E ele me ajuda. Ele resolve meus problemas. Eu estou doente, então eu falo com o Deus da cura. E ele vai me curar. Eu estou com um problema na minha agricultura. Eu falo com o Deus da agricultura e ele vai resolver o problema da minha plantação. Eu estou com um problema amoroso, eu falo com o Cupido, né? E ele vai dar um jeito. Quer dizer, para qualquer problema que eu tenha, existe um Deus falso, que se eu adorá-lo, que se eu agradá-lo, ele vai resolver o meu problema. Então, assim, a lógica da idolatria é essa. A lógica é: o ídolo me favorece, o ídolo me ajuda. Irmãos,
é triste ver que muitos cristãos, entre aspas, adoram o único Deus e a Jesus também como ídolo. Porque qual é a lógica? Eu vou agradar a Jesus, aí Ele vai me dar. Eu vou ser bonzinho com Deus, aí Ele vai me ajudar. Ele vai me abençoar. Então, na verdade, eu estou adorando Ele para quê? Visando um benefício. Visando que Ele me ajude. Mas, irmãos, a lógica de adorar o único e verdadeiro Deus é o seguinte: tudo vem dele, por Ele e para Ele. Não é Ele que me serve, é eu que sirvo Ele. Não é que Ele vai ajudar nos meus projetos. Eu devo amá-lo acima de todas as coisas. Eu simplesmente amo e busco Ele porque Ele é Deus, Ele é único, não tem outro. Eu quero Ele, quero adorá-lo e pronto. E se Ele me dá, Ele é meu Deus. E se Ele não me der, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o meu Deus e eu vou continuar adorando. Amém? Irmãos, o irmão Reza usou uma expressão, né? Ídolos visíveis, que é esses que aparecem, que a gente vê. Ele falou, no nosso caso aqui, nós não temos tanto problema com ídolos visíveis. Qual é o nosso problema? É com a idolatria oculta, que é justamente essa, que é uma idolatria sutil. Irmãos, e qual foi o impressionante? O impressionante foi que quando o evangelho chegou aos Tessalonicenses, eles abandonaram os ídolos. Contra toda a sua cultura, contra toda a sua lógica, contra tudo que eles viviam, aprenderam. Irmão, eles abandonaram os ídolos. A primeira coisa que acontece quando o evangelho chega na vida de alguém é que nós deixamos os ídolos. Nós nos convertemos dos ídolos a Deus. Isso é fé. Outro dia minha esposa comentava, eu ganhei uma luz aqui, né? Olha aqui, deixar ídolo é fé. Servir o Deus vivo é amor. Aguardar dos céus é esperança. E é isso mesmo. Né? Deixar ídolos é uma questão de fé. Deixar ídolo é questão de você ver o invisível. E você não ficar mais prestando atenção às coisas visíveis. Irmãos, só a fé pode fazer isso conosco. Só a fé pode fazer isso conosco. Vamos para Atos 17 e nós vamos concluir. Por que Atos 17? Porque Atos 17 é o registro histórico, né, que Lucas fez do surgimento, do início da igreja em Tessalônica. No versículo 1 diz, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Então, ali, Paulo, junto com os demais, eles vão, então, 3 sábados seguidos arrazoar na sinagoga dos judeus, né? Tá certo? No versículo 3, eles expõem e demonstram, né, através das escrituras, que era necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Como foram 3 sábados, a gente cria, né, que talvez Paulo tivesse ficado só 3 sábados. E aqui não tem como a gente saber exatamente quanto tempo Paulo ficou em Tessalônica. Mas provavelmente, tá, ele ficou alguns meses ali, mas pelo menos 3 sábados ele esteve na sinagoga, e depois daqueles 3 sábados, várias pessoas creram, várias pessoas se converteram. E o que é conversão? Então, toda vez que o evangelho chega, existe uma conversão.
Do que eles se converteram? Se converteram dos ídolos para Deus. Amém? Isso é conversão. Você estava indo de um jeito, você converteu. Às vezes você vê alguma placa ali, proibido conversão à direita. Quer dizer, você não pode virar ali. Então, a conversão é que eles viraram, deixaram os ídolos. Isso é uma coisa impressionante, né? E eu creio e quero crer que também os limeirenses, amém? Nós vamos deixar os ídolos. Aleluia! E aí, quando, então, alguns creram, e foi impressionante porque uma multidão de gregos piedosos, versículo 4, multidão de gregos piedosos, e muitas distintas mulheres, ou mulheres nobres, né? Mulheres nobres, tá? Que se converteram. Então, era uma igreja muito nova, mas com um impacto forte, onde já uma multidão de pessoas creram e começaram a viver a vida da igreja. E foi um negócio tão impressionante, no versículo 5 diz que os judeus, movidos de inveja, também trouxeram pessoas da malandragem e tal. E no versículo 6, é aqui que eu queria chegar com vocês. No versículo 6, diz que eles não encontraram a Paulo, né, Silas, na casa de Jason. Porque Jason, então, era esse irmão que estava recebendo, hospedando a Paulo. E quando eles foram lá tumultuar, né, foram lá tentar pegar Paulo na casa de Jason, o Paulo não estava ali naquele momento. Então eles pegaram o Jason, trouxeram ele ante as autoridades, tá certo? E falaram o seguinte, esses judeus, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Essa palavra transtornar pode falar assim, colocou tudo de ponta cabeça. Virou no avesso, né? Esses que estão virando tudo no avesso chegaram aqui. Então, irmãos, nós cristãos somos os que põem as coisas de cabeça para baixo. Amém? Nós somos aqueles que transtornam. Nós somos aqueles que mudam a realidade ao nosso redor. É isso que Paulo chegou lá e ele fez e aconteceu, mudou a realidade ao redor dele. É isso que aconteceu em Tessalônica. E é isso que o Senhor quer fazer. O Evangelho tem esse poder. O Evangelho tem o poder de transformar. Senhor Jesus. Irmãos, tomara que isso seja a nossa realidade. O que se torna a nossa realidade. Que onde nós estivermos, a gente vire as coisas de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque esse mundo está virado de cabeça para baixo, mas para o lado errado. Entendeu? Quem está errado é o mundo. O mundo está de cabeça para baixo. E nós vamos virar isso. E nós vamos colocar debaixo do encabeçamento de Cristo. Debaixo da conexão de Deus. Essa é a nossa função, é por isso que nós estamos aqui nessa terra. Na verdade, é para colocar as coisas em ordem. E que as pessoas digam de nós, aqueles que têm transtornado o mundo, aqueles que têm virado o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui. Irmão, nós não podemos ser aqueles que se acomodam ao que está acontecendo. Nós temos que ser aqueles que viram isso. Irmãos, que mudam essa lógica. Tá? A lógica da idolatria.
E uma das coisas terríveis e perversas da idolatria, tá? É a egolatria. E a egolatria é a adoração do eu, a adoração do ego. E o mundo e a sociedade de hoje nunca esteve tão antropocêntrica, né? Onde tudo gira em torno do bem-estar do homem, o bem-estar do ser humano. Então, hoje até as igrejas e muitos grupos cristãos, está todo mundo girando em vamos que o homem seja feliz. Essa não é a lógica. Não quer dizer que o cristão, o filho de Deus, ele vai ser alguém que tem que sofrer, que tem que morrer. Não estamos dizendo isso. Mas essa ideologia, um antropocentrismo, onde o homem é o centro e tudo é em função do homem, entendeu? E aí você mudando essa lógica, em vez de o homem servir a Deus, Deus servir o homem. Essa é a lógica do mundo de hoje. E isso foi extremamente potencializado pelo fenômeno das redes sociais. E hoje se discute, né, o dilema das redes sociais. Parece que tudo que é criado para fazer bem para o homem, no final das contas, acaba se tornando um problema para o homem. Eu vendo um documentário, dentre dos... Assim, as redes sociais, qual o problema que tem as redes sociais? Hoje muitas pessoas que trabalham ou trabalharam para essas grandes empresas de tecnologia, pouco a pouco elas foram entrando num dilema, num conflito. E terminaram, né, por sair. Ou por tentar mudar alguma coisa. Porque algumas coisas que o homem faz, ela vai criando vida própria. E hoje nós estamos nos tornando escravos dos algoritmos. Hoje o algoritmo é que muda realidades e nos controla. E a gente não percebe. Então, a tecnologia tem um monte de aspectos positivos. Mas, por outro lado, a tecnologia também tem um papel perverso. Já se sabe que nunca houve tantos casos. Né? Por isso que a psicologia é a profissão do futuro, né? Porque tantas pessoas doentes, angustiadas, ansiosas, deprimidas, tantos casos de suicídio, isso está aumentando cada vez mais, né? Crianças cada vez mais doentes. Um dos fenômenos é a disfórmia. O que é disfórmia? Um termo usado para diferenciar aquilo que a pessoa acredita ser e o que realmente é. Então, as redes sociais estão mexendo de tal forma com a cabeça das pessoas que existe uma diferença entre realidade e imaginação. A disfórmia corporal é um transtorno psicológico onde a pessoa acredita ter defeitos físicos que não possui. E está aumentando o número de crianças querendo fazer cirurgias plásticas. Quer dizer, isso é uma coisa absurda, né? Porque inclusive, uma criança está em processo de transformação, né? Depois vem a fase da adolescência, onde você parece um monstrinho e tal, vai mudando, né? Então, quer dizer, vai passando as transformações, mas as pessoas estão tão obcecadas com a sua imagem, com o que elas veem, o que elas acham de si mesmas. Claro, já tinha também a anorexia e etc. e tal. Mas isso, irmãos, está se acentuando. A gente já sabe... redes sociais, inclusive grandes empresas, grandes multinacionais, até saindo das redes sociais, porque cada vez mais está se formando um conceito de que, por exemplo, o Facebook é um lugar onde se semeia ódio, as campanhas eleitorais, né?
gera brigas e ataques e polarizações. Então, um lugar onde se semeia ódio e medo. Irmãos, e os algoritmos estão assim, aí você vê que tudo que você gosta é o que aparece para você. Né? Se você é alguém que, desculpe dar esse exemplo, se você é alguém alinhado com o Bolsonaro, só aparece coisa boa dele para você. Ah, não, eu gosto do pessoal da esquerda. Não, aí só aparece coisa deles, entendeu? É assim, os algoritmos, e aí vão alimentando cada vez mais isso. E as pessoas estão se tornando escravas. Inclusive, as eleições hoje são determinadas pelas redes sociais. Então, quem consegue manipular isso vai estar sempre no poder. Senhor Jesus, que nós sejamos aqueles que, onde chegam, colocam as coisas no lugar. Amém? O reino coloca as coisas no lugar. E o reino é diferente do que os homens pensam. Os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos. Irmão, é diferente do que o mundo pensa. Ah, como é que é no mundo? No mundo, quem é primeiro tem poder e controla. Não, no nosso meio é diferente. O primeiro é o que serve, é o último. Irmãos, isso é reino. A mentalidade do reino. Que a mentalidade do reino seja vivida, praticada no nosso meio. Porque nós estamos aqui para trazer o reino dos céus para a terra. Por isso que o tema dessa conferência, o que é? Deus nos chamou para o seu reino e glória. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos por essa reunião. Senhor, obrigado por cada irmão que está aqui presente. Que a sua palavra não volte vazia. Como aconteceu com os Tessalonicenses. Eles receberam a sua palavra. Senhor, e essa palavra operou neles. No nosso entorno, onde nós estamos, onde trabalhamos, nos nossos relacionamentos sociais. Senhor Jesus, o Senhor quer trazer o seu reino. Senhor, abra os nossos olhos espirituais para vermos o invisível. Senhor Jesus, nós queremos nos conectar contigo. Queremos viver conectados com o Senhor. Amém? Senhor Jesus. Amém? Irmãos, que nós busquemos um viver conectado. O irmão Lucas, numa comunhão que a gente estava tendo, ele deu algumas sugestões. Formas de a gente estar conectados. Leia a Bíblia. Separa um tempo diário. Né? Coloca lá. Ele sugeriu 20 minutos, né? Põe lá a meta. Eu quero 20 minutos por dia, eu quero ler a Bíblia. Né? Leia, medite. Amém? Separa um tempo de oração. Separa um tempo para louvar o Senhor. Né? Para cantar. Oh, Senhor Jesus, isso é bom, você põe um hino, canta, se conecta com o Senhor, né? Qual a sua experiência de conexão? Né? Quando você se conecta bem com Deus, já faz tempo que você não se conecta? Né? Você se lembra da última conexão? Né? Ah, mas foi lá na conferência, puxa, ali ó, abri o céu. Puxa, a conferência já faz 6 meses, né? Então, vamos achar alguma forma de a gente se conectar. Amém pela reunião. A reunião aqui é um lugar maravilhoso para nós nos conectarmos. Eu tenho certeza que cada um que está aqui está mais conectado do que estaria na sua casa. Eu, pelo menos, sim, né? A gente está aqui, a gente está numa conexão, né? Não tem nem para onde olhar aqui, é só para frente, né? Inclusive, nós não vamos nem mais permitir que beba água aqui, né? Porque os irmãos da área médica estão recomendando, né? Que os bebedouros acabam se tornando um lugar onde a gente pode se transmitir, né? Então, não dá nem para beber água. Nós vamos ter que ficar aqui conectados, né, com o Senhor, com os irmãos.
Então, irmãos, vamos valorizar tempos de conexão, vamos buscar a conexão com Deus, amém? E certamente com essa conexão, a nossa vida estará encabeçada, amém? E certamente o Evangelho vai repercutir, amém? Vai repercutir na nossa casa, na nossa família, no nosso relacionamento, né? No lugar onde nós trabalhamos, vai repercutir em todo lugar. Amém? Bom, meus irmãos e irmãs, aqueles que estão nos acompanhando, né, pelos canais, pelas redes sociais, tá certo? Facebook, etc., YouTube. Se você está aí no YouTube, põe o like lá que você desfrutou, gostou da reunião, que Deus falou com você, a palavra chegou até você, dá o like. Se inscreve no canal, né? Tá certo? Mas agora nós vamos entrar para um momento de comunhão da Igreja em Limeira, através do Zoom. Então, se você é um irmão da Igreja em Limeira, você acessa agora o Zoom. Talvez você já esteja aí assistindo pelo Zoom, mas se não, você vai lá. E nós vamos ter aquelas nossas salas de comunhão, onde nós vamos então ter comunhão daquilo que o Senhor falou conosco. E os irmãos que estão aqui no local, nós vamos também ter esse tempo, né, de 10 minutos para nós compartilharmos o que nós ganhamos do Senhor. Amém? Após esse tempo de 10 minutos, nós vamos ter alguns avisos e a nossa oração final. Amém? Irmãos, desculpem por a gente ter passado um pouco do tempo, né? Mas eu creio que foi de ajuda, né? Amém? Aleluia. Vocês não iam fazer nada mesmo depois das 9, né? Então, amém. Então, irmãos, já estão ali no Zoom? Então, amém, irmãos? Jesus o Senhor.